Olá pessoal, bom dia. Vamos aí para a nossa última aula de Mateco 1, né? A aula sobre os tratamentos termoquímicos dos aços, né? Finalizando praticamente aquela apostila que a gente estava usando, né? Que a gente se baseou. Nessa apostila, na verdade, ela tinha um outro capítulo sobre corrosão nos aços, né? Mas isso aí já foge da ementa do nosso curso. Então, vou finalizar aqui mesmo com vocês em tratamentos termoquímicos. Até porque eu estou ultrapassando um pouquinho já das 45 horas, já está muito longo, tá bom? É... Bom, nas aulas passadas, nas duas últimas aulas, nós vimos muito sobre tratamentos térmicos. Vimos conceitos introdutórios, vimos do ponto de vista de estrutura, vimos através das curvas TTT o que são os tratamentos térmicos, né? E agora nós vamos entrar numa parte que se refere a tratamentos termoquímicos. O que são esses tratamentos? São tratamentos com um objetivo só: endurecimento superficial. Por quando a gente fala de endurecimento superficial, tem que ter um tratamento específico para isso? Vamos lá. Pense numa engrenagem aí, uma engrenagem qualquer. Né? A gente sabe que a engrenagem ela tem contato entre os dentes de uma engrenagem com a outra. Né? Então esses dentes eles têm que ser resistentes ao desgaste, certo? Para eles serem resistentes ao desgaste, isso quer dizer que eles têm que ter uma alta dureza. Isso nos leva a pensar o quê? Que uma engrenagem qualquer ela deveria passar por um tratamento para aumentar a sua dureza. É uma lógica simples, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Porém, acontece o seguinte: nós temos engrenagens, seguindo o exemplo da engrenagem ainda, de 5 metros de diâmetro, de 20 metros de diâmetro, nós temos peças muito robustas. Né? Agora imagine uma engrenagem de 10 metros de diâmetro, uma coisa assim, gigante. Né? Para eu fazer um tratamento térmico nessa peça inteira, eu teria que, além de ter um, um forno adequado, etc., né, eu teria alguns problemas atrelados a esse processo. Por quê? Vamos lá, qualquer tratamento térmico que eu vou fazer, eu sei que o núcleo ele vai aquecer e resfriar diferente da superfície. Isso é um fato. E aí nós teremos problemas, muito provavelmente, de tensões internas. Né? Então esse é um primeiro problema muito grave. Né? Outro problema importante também é a questão da operacionalização do negócio. Como é que eu vou levar uma peça desse tamanho para um forno para tratamento térmico e garantir do ponto de vista de qualidade, que ela está toda dura, que toda a estrutura dela se transformou, né? Então, assim, muitas vezes, tem esse exemplo de engrenagem como, como guia, né? Mas muitas vezes nós não precisamos endurecer um material totalmente. Ele não precisa ser totalmente duro. Ele só precisa ser duro na superfície. Na verdade, essa necessidade é comum na engenharia. Eu precisar endurecer apenas a superfície do material. Os dentes da engrenagem, o que vai estar em contato que pode gerar desgaste é só a superfície. Então eu posso endurecer só a superfície. Né? Esse endurecimento superficial, aqui no contexto de tratamentos termoquímicos, ele acontece devido à adição de carbono, nitrogênio ou boro, né? Na sua superfície. Né? Essa adição pode ser feita de várias maneiras. Como a difusão desses elementos para o aço só acontece significativamente em temperaturas altas, então isso é um tratamento que a gente chama de termoquímico. Né? Então nós vamos colocar uma camada dura na superfície de maneira a endurecer superficialmente o material. Né? Em vez de fazer um tratamento térmico específico na superfície, ou um tratamento térmico na peça inteira. Então a gente mexe só na superfície, só onde a gente precisa. Então o objetivo principal desses tratamentos térmicos é aumentar a dureza e, consequentemente, a resistência ao desgaste da superfície de uma peça, mantendo o seu interior ductos e tenais. Isso daí é um outro problema, né? Porque se eu fosse endurecer a peça inteira, eu ia perder a utilidade do núcleo.
Então seria um outro problema, né? De acordo com em outras situações, isso pode ser algo que impede esse endurecimento. Então, tratamento termoquímico, você tem que pensar na hora. Endurecimento superficial. O que influencia o controle do processo? O potencial do meio em fornecer o elemento químico desejado. Né? A ideia é que eu pegue minha peça e coloque no meio, seja sólido, líquido ou gasoso, onde eu vou ter uma fonte desses elementos químicos para formar essa camada protetora, essa camada endurecida, né? Outro ponto que influencia é a capacidade da peça absorver esse elemento. Isso aí está relacionado com a solubilidade e difusão do elemento químico no aço. A solubilidade que deve ser destacada, né? Pelos diagramas do equilíbrio, a gente observa que a solubilidade máxima do nitrogênio na austenita é 2,8%, do carbono é 2,11%, aliás, do nitrogênio é 2,8% a 650 graus Celsius. Do carbono é 2,11% a 1148 graus Celsius. E do boro é 0,1% a 1149 graus Celsius. Com isso aí a gente já sabe, só de olhar para esses dados, nós já vemos que a temperatura para nitretação ela tende a ser menor do que para cementação ou boretação. Né? Ou seja, o tratamento termoquímico que faz com que eu crie uma camada de nitreto, ela acontece a temperaturas menores do que aqueles onde eu crio uma camada de carbetos ou carbonetos ou boretos. Beleza? Só destacando que quando eu uso nitrogênio, eu faço nitretação. Quando eu uso carbono, eu faço a cementação. E quando eu uso boro, eu faço a boretação. Aqui o diagrama de fase, mostrando isso que eu acabei de dizer. É o boro lá em cima, o seu limite. O limite de solubilidade desses materiais, né? Desses elementos, no diagrama de fase, é sempre essa quininha aqui. Ó. No próprio diagrama de fase ferro-carbono, esse 2,11 aqui está muito claro lá. Tá? Esses são diagramas de equilíbrio. Ferro-boro em cima, ferro-carbono no meio e ferro-nitrogênio embaixo. Bom, vou começar falando da cementação. Cementação é colocar carbono na superfície do aço. Depois de resfriado, o aço ele vai formar cementita, né, se ele for resfriado lentamente, né, ou martensita, se ele for temperado. Né, apresentando a superfície mais dura ainda. A cementita já é frágil e dura, a martensita é muito mais. Já que eu quero só a camada superficial dura e o interior tenaz, dúctil, os aços aos quais eu submeto esse processo costumam ser aços de baixo carbono. Né? Nós devemos aquecê-los a temperatura entre 815 e 950 graus Celsius para formar a austenita, né, que vai solubilizar o carbono, tem mais capacidade de solubilizar carbono. Né? E eu tenho 3 tipos de cementação, de acordo com o estado físico do meio ao qual a minha peça vai estar submetida. Né? Tem a cementação sólida, líquida e gasosa. Cementação sólida. As peças de aço são acondicionadas em caixas metálicas, onde se adiciona carvão de madeira ou coque, ativador e um ligante. Né? Então, na cementação sólida, eu vou colocar a peça como se fosse um balde cheio de grãos ou de algum tipo de materiais misturados, né? Sólidos. Né? As reações que vão acontecer são essas mostradas aqui. Né? Carvão reunindo com oxigênio, reagindo com oxigênio, né? Produzindo dióxido de carbono. Carvão produzindo com dióxido de carbono, criando monóxido de carbono. Eu tenho esse carboneto de bário, acho que é carboneto de bário o nome correto, né? Esse BaCO3, que junta com o carbono do carvão, né? Carbonato de bário no caso, né? Que é o ativador, e cria óxido de bário, monóxido de carbono, ainda gera energia. E aí tem reação na superfície. Né? A reação na superfície aqui
ela é aquela, nesse caso aqui, que a gente já falou lá na parte de produção do aço, que é a reação de Bourdais. Né? Aqui tá até escrito errado, tá Bourdois, né? Mas é pegar o monóxido de carbono e decompor em dióxido de carbono mais um carbono livre, que vai ficar, vai ser difundido para o interior do meu metal, da minha peça. Né? Esse carbono a gente chama de carbono nascente, que ele é absorvido pelo aço. Então esse é um processo totalmente sólido. Né? Todos esses compostos aqui, que reagem, né, a princípio, que são colocados em contato com a peça, são compostos sólidos. Vantagens. Pode utilizar uma grande variedade de fornos e não precisa de atmosfera controlada. É econômico para pequenos lotes de peças ou para peças muito grandes. E exige uma menor experiência do operador. Desvantagem. Não é indicado para camada fina, né, que deve ser controlado uma tolerância estreita. Né? É importante se destacar isso, porque a espessura da camada é algo que vai determinar qual tipo de processo termoquímico você vai utilizar. Eu não tenho um controle de carbono na superfície e no interior da peça bom. Né? Então, onde eu tenho uma necessidade um pouco mais rigorosa ali, talvez esse método não seja mais adequado. Não é recomendado para têmpera direta após cimentação. Né? Não é recomendado para têmpera direta. O que acontece, gente, é porque depois da cimentação, né, pode falar assim, a gente utiliza uma têmpera. Né? Por quê? Porque a austenita que está na superfície, ela vai absorver carbono. Ela tem até o limite de solubilidade dela. E aí ela vai estar cheia de carbono. Se eu faço uma têmpera com uma austenita cheia de carbono, eu vou ter carbono aprisionado. Né? Não vai haver tempo de difusão, que é a característica da têmpera, já foi discutido. E aí vai surgir a martensita. Né? Então que é mais dura e frágil e excelente quando se fala de dureza superficial. Né? A taxa de aquecimento e resfriamento são mais lentas, devido à inércia térmica da caixa e do material cimentante. Temos esse ponto aí que é uma desvantagem também. No caso da cimentação sólida, não é recomendada a têmpera direta após a cimentação, tá bom? Porque se eu fizer a têmpera direta, pode ser que eu tenha dificuldade de desempacotar a peça, né? Já que ela vai estar imersa em uma substância sólida, né? Temperatura entre 815 e 950 graus Celsius, às vezes chegando a 1030. Profundidade 0,6 a 6 milímetros, dependendo de condições de tempo e temperatura. Essa profundidade na prática é medida através da dureza. Né? Então a gente vai medindo a dureza superficial, a gente vai medindo a dureza superficial e verificando em qual nível, né, de profundidade a dureza se mantém. Né? A dureza se mantém alta. Eu tenho a definição de camada cimentada efetiva, que é a região com dureza maior que 50 Rockwell C. HRC é Hardness Rockwell C, dureza Rockwell C, que é uma unidade de dureza. Vocês devem ter visto lá em Ciências Materiais. Existe ainda a camada cimentada total, que é definida como a região onde houve aumento do teor de carbono. Camada cimentada total. Então é eu fazer essa averiguação através de análise química, metalográfica ou propriedade física. Geralmente é dureza, né? Então a cimentação sólida é aquela lá a primeira que a gente viu. Agora nós temos a cimentação gasosa. O que é a cimentação gasosa? A gente coloca a peça em um forno com uma atmosfera de carbono controlada. Eu vou ter um gás sementante, que pode ser usado gás natural, que é 80 a 90% de metano e 10 a 20% de C2H6, que agora eu não vou lembrar o nome do composto químico, né? O propano, né? O gás natural, o propano, né? Tem essa composição. Eu tenho o butano. E no Brasil o álcool etílico também. Né? Então, esse gás sementante ele tem esses compostos aí. Então tem o butano, propano, né? Propano, butano e o gás natural aí, e até mesmo álcool etílico, né? Que forma esse gás sementante. Eu tenho o gás veículo,
que ele é empregado para diluir o gás sementante e manter a pressão positiva no forno. Eles são formados a partir de mistura de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, metano. Né? E a relação entre gás veículo e gás sementante varia de 8:1 até 100:1. Então esse gás veículo ele dilui o gás sementante. Né? As reações principais estão mostradas aí. Né? O CH4 se decompõe, o metano se decompõe. O monóxido de carbono também vai se decompor junto da água em dióxido de carbono, NH2. E o monóxido de carbono vai se decompor ali em carbono livre e dióxido de carbono. Né? O carbono livre, que ele esse carbono que está entre parênteses aí, é aquele carbono que vai ser de fato absorvido pelo aço. Como as reações são reversíveis, eu posso ter um problema muito grave nessa cementação gasosa, que é a questão de, em vez do aço pegar o carbono da atmosfera, é a atmosfera pegar o carbono do aço. Né? O aço ele pode tanto receber carbono como perder, já que a reação é reversível. Então tem que ter um ajuste cuidadoso do processo para garantir que não haja descarbonetação, né, do aço. Até porque nosso objetivo aqui é dar carbono para o aço, né, para a superfície do aço, para torná-la mais grossa. Mais grossa não, perdão, mais espessa. Mais dura, né? Estou em boas palavras aqui já. Na figura seguinte, a gente observa as relações entre metano e hidrogênio em equilíbrio, com vários teores de carbono no aço. Né? Aqui tem a relação entre metano e hidrogênio, né? Metano por hidrogênio, e vê que à medida que essa proporção aí fica mais equilibrada, digamos assim, perdão, que essa relação ela vai se diminuindo à medida que a temperatura aumenta, né, de fato. Né? E porque de fato os compostos eles estão se modificando através das reações para que o aço ele absorva o carbono. Né? Então essas são curvas de equilíbrio para essa reação, né, entre onde o metano ele se transforma em carbono mais hidrogênio. Né? Então a quantidade essas quantidades, essas proporções vai se alterando, né? Tá bom? Isso só evidencia que o carbono ele pode ser introduzido ou removido do aço, dependendo da temperatura da atmosfera do forno. Né? Vocês podem ver aí que para 0,20% de carbono, essa curva aí é uma curva descarbonetante. Né? Por quê? Porque à medida que eu estou resfriando, né, você pode ver que o teor ali continua o mesmo. Né? Não tem, tem um equilíbrio ali, ele vai ganhando carbono do que ele perde. Então é descarbonetante, ele está perdendo carbono, não está tendo sucesso na operação. Ao passo que a curva da direita, em 0,95% de carbono, é uma curva carbonetante, onde eu tenho essa distinção mais clara aí dessa quebra de proporção entre metano e hidrogênio. Aqui eu tenho curva de equilíbrio para a reação entre monóxido de carbono, produzindo aí dióxido de carbono, né? Mostrando o que acontece, para vários teores de carbono no aço, né? Mostrando o teor final de carbono no aço cementado para cada temperatura e atmosfera no forno. Né? Então pode observar que na temperatura ali deixa eu pegar aqui o valor que está mais ou menos certo, de 850 graus Celsius, eu tenho a curva ali de 0,20 passando, né? Mas à medida que eu tenho porcentagem maior de monóxido de carbono naquela temperatura, perceba que o teor vai aumentando, o teor de carbono. Opa. Isso também mostra aí o teor final do carbono, né, nessas condições, tá? Onde eu tenho na esquerda aqui, no eixo Y, né, a porcentagem de monóxido de carbono e na direita a porcentagem de dióxido de carbono. Bom, na cimentação gasosa ainda, a profundidade da camada cimentada é menor que na cimentação sólida, é de 0,5 a 2 milímetros, dependendo do tempo, da temperatura e do potencial de carbono no forno. Entre os equipamentos e aplicações, eu tenho equipamentos para processo contínuo, onde eu estou pensando no alto volume de produção, e equipamentos para processos intermitentes.
né, que são mais adequados a prestadores de serviço, né, que tem materiais diversos, né, algo intermitente, não é algo contínuo. A cimentação gasosa é destinada a peças já acabadas, onde se quer endurecimento superficial com certa precisão dimensional. Eu quero unir esses dois pontos, como é o caso de engrenagens e componentes mecânicos diversos. Então, acho que já está bem descrito aqui o processo, né? Do ponto de cimentação gasosa, eu acho que a grande vantagem é a questão de precisão dimensional. Outras vantagens, né? É um processo mais limpo que na via sólida, tem o melhor controle do teor de carbono e da espessura, processo rápido e para produção contínua, possibilita têmpera direta, né? Um resfriamento rápido. Desvantagem, tem um custo alto dos equipamentos, requer pessoal habilitado para fazer, para realizar o processo. Tem que ter uma boa proporção de gases ali, isso aí requer certa capacitação para fazer esse processo. Cimentação líquida, que é o terceiro tipo de cimentação. Consiste em manter o aço em um banho de sal fundido, uma temperatura acima de A1, ou seja, temperatura de esterilização. A profundidade da camada cimentada depende da composição do banho e principalmente da temperatura utilizada. Né? Então tem a camada cimentada ali de acordo com a composição do banho e da temperatura. Para baixas temperaturas eu consigo ter uma camada bem fina, de 0,08 a 0,8 milímetros. E para altas temperaturas eu tenho camadas de 0,5 a 3 milímetros. A formação da camada cimentada é bastante rápida. Os aços empregados são os aços baixo carbono, baixa liga. Os tempos de cimentação líquida variam de 0,5 a 10 horas. Então nós temos esses dois pontos aí. É um processo bem rápido, né? E tem uma boa gama de aplicações, né? Forma camadas finas, né? Essa variação de espessura com temperatura tá bem clara aí nesse slide. Equipamentos. O forno é elétrico, com aquecimento interno e externo. As reações principais estão sendo mostradas aí. Né? Perceba que tem o carbono livre, que surge a partir da reação do aço com o próprio banho, né, que ele vai estar disposto. Para alta temperatura, a reação é aquela ali embaixo. Vantagem: obtenção de apreciáveis profundidades de penetração em tempo relativamente curto. Essa é uma vantagem. Pois a peça entra em contato direto com a massa líquida. Então, essa é uma grande vantagem desse processo de cimentação, né? Então eu consigo penetrar bastante tempo curto. Eu tenho proteção efetiva contra a descarbonatação, não acontece essa perda de carbono do aço. Existe a possibilidade de fazer uma operação contínua pela colocação reiterada de peças, enquanto outras estão em tratamento. Então tem um banho, pensa num tanque, onde está acontecendo essa operação, eu posso colocar uma outra peça lá enquanto a outra nem terminou ainda. Então tem a possibilidade de operação contínua. Desvantagens. Alta acho que tá toxidez aqui, eu tô achando estranho, né? Porque tava na apostila assim, mas alta toxicidade aí dos cianetos, né? Ele é tóxico. O cianeto é tóxico. Né? Necessidade de limpeza posterior em alguns casos, como quando acontece a têmpera em óleo, né, em seguida. Mas são duas desvantagens. Bom, então sobre cimentação, nós já vimos os três tipos principais. Cimentação é onde a gente bota carbono. Agora vamos para o lado da nitretação. Né? Nitretação é a introdução superficial de nitrogênio no aço pelo aquecimento do aço entre 500 e 570 graus Celsius. Lembrando que a solubilidade máxima do nitrogênio na austenita ela acontece em uma temperatura menor. Então, as temperaturas onde vai acontecer a nitretação tendem a ser menores. Mas eu vou formar da mesma maneira uma camada dura de nitritos, né? Em vez de colocar carbono na austenita, né? E formar essas estruturas diferentes.
Por utilizar temperaturas menores que as da cementação, a nitretação ela produz menos distorção e tem menor tendência a causar trincas no material. Né? Lembrando que no processo de tratamento termoquímico, eu só quero aquecer a superfície. Então, se eu tenho que aquecer muito a superfície, eu vou ter um gradiente de temperatura muito grande entre a superfície e núcleo. Então, aqui é útil. Né? É claro que geralmente se aquece, pelo menos faz um pré-aquecimento, no núcleo também, mas eu não posso pegar o material e aquecer assim, porque é o núcleo dele que eu vou induzir mudanças metalúrgicas nele. Né? Então, a tendência da nitretação a produzir menos trinca é por causa do alto teor perdão, por causa das baixas temperaturas, pela pelas baixas temperaturas onde o processo de nitretação acontece. Obviamente, após a nitretação não é necessário têmpera, né? Porque não é necessário a têmpera porque eu já vou ter uma camada nitretada. A gente faz a têmpera porque a gente está adicionando carbono no austenita, superficialmente. Depois a têmpera ali vai fazer um material muito duro. A temperabilidade é muito alta. Né? Então a têmpera ela, muitas vezes é necessária. Né? Na cimentação sólida, ela não pode ser usada assim de maneira imediata, mas ela tem que ser usada para tornar aquela superfície mais dura. Né? Seja uma têmpera para formar uma tensita ou um resfriamento mais lento para formar uma cementita, por exemplo, superficialmente. Por que utilizamos a nitretação? Quais as vantagens? Altíssima dureza superficial e, consequentemente, alta resistência ao desgaste. Melhora a resistência à fadiga e à corrosão, excesso para ácidos inoxidáveis. Né? A resistência à fadiga está muito relacionada à condição superficial da peça. Né? Então, o aumento de dureza costuma melhorar a resistência à fadiga. Obtém superfície resistente ao amolecimento por aquecimento. A superfície ela não vai amolecer, ela é resistente a esse amolecimento, na verdade, né? Quando é aquecida, até temperaturas próximas da nitretação. A nitretação pode ser feita a gás ou em banho líquido. Né? Temos essas duas possibilidades. Né? A nitretação a gás está descrita bem aqui. Né? Ela consiste em submeter a peça a uma atmosfera de amônia entre 500 e 550 graus Celsius. A amônia vai se decompor, o aço vai absorver esse nitrogênio, né, superficialmente. Eu posso utilizar aços que contêm elementos formadores de nitretos estáveis a temperatura de nitretação, como alumínio, cromo, vanádio, por aí vai. Né? Então esses aços que contêm esses elementos, eles costumam ser empregados em processo de nitretação. Na verdade, a gente costuma empregar a nitretação nesses ácidos. Né? Como está mostrado aí, né? Aço baixa liga contendo alumínio, médio de carbono ou cromo, e por aí vai. Aço e carbono em geral não podem ser utilizados na nitretação a gás, porque eles formam uma camada nitretada extremamente quebradiça. É uma característica do nitreto para o aço carbono. A profundidade da camada dimensional é relativamente pequena se comparada às camadas cementadas. Então é uma camada mais fina mesmo. Essa questão do aço carbono é bem importante, tá, gente? Porque é uma limitação da nitretação. Né? Então quando a gente fala de aço liga, né, a gente costuma dar um foco maior para a nitretação em vez da cementação, né, de acordo com a necessidade de espessura da camada. Só que a nitretação a gás, tá? Que não pode ser usada em aço carbono. Durante a nitretação vai acontecer um pequeno aumento dimensional das peças. E isso tem que ser levado em conta no projeto das mesmas, para ter uma base de cálculo. O aumento médio em barras é da ordem de 0,5 micrômetro por milímetro de comprimento e 1,5 micrômetros de diâmetro. Então nós temos esses pontos aí para destacar em relação à nitretação. Né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Preparação das peças. Em geral, a sequência das operações para a nitretação é a seguinte. Vou comentar agora com vocês.
Deixa eu ver se falta falar alguma coisa aqui em cima. Ah, tá. A questão da mudança dimensional, gente, traduzindo o que eu falei, vai aumentar um pouquinho a dimensão. Então tem que prever isso no projeto, tá bom? Basicamente é isso. Mas é um aumento bem pequeno, mas dependendo da situação, se a gente tem um folga, tem algum aperto, né, tem algum ajuste ali, isso pode interferir. Preparação das peças. A sequência de operações para a nitratação é a seguinte. Tem pré-revenimento do aço, superficialmente, né, para garantir uma estabilidade dimensional. Então faço isso antes da nitratação, obviamente. Faço uma usinagem grosseira, né, para dar um formato adequado para a superfície, dar um ponto, um acabamento inicial, digamos assim. Eu faço um alívio de tensões, devido ao próprio tempo de revenimento, ainda vou ter tensões elevadas. Eu faço a usinagem final, né, que é para fazer um acabamento. Faço a nitratação e aí eu faço a retífica. Né? A retífica que vai dar aquele acabamento final mesmo, né, após a nitratação. O acabamento da própria camada nitratada. Tá, isso aqui é para nitratação a gás, tá, gente? Que é onde eu exponho o material em uma atmosfera de amônia. Nitratação líquida. O aquecimento é feito na mesma faixa de temperatura da nitratação a gás, utilizando um banho de cianeto, um banho à base de cianeto. O cianeto, gente, ele é carbono com nitrogênio, tá? Então, na nitratação líquida não tem só adição de nitrogênio, tem adição de carbono também. Os ácidos empregados são ácido carbono, ácido baixa-liga, ferramenta, inoxidável e resistente ao calor. Posso usar com uma gama maior de aço. A grande vantagem sobre a nitratação a gás é que, além de utilizar ácido carbono, os tempos são bem menores. Ou seja, o ácido carbono eu posso fazer nitratação líquida com ácido carbono e os tempos são curtos. A desvantagem é que a camada nitratada também é menor, né? Máxima de 0,015 milímetros, né? Contra 0,7 milímetros de nitratação a gás. Eu falando aqui, pode parecer que isso aqui é muito pouco, né, gente? Mas, do ponto de vista de nitratação, de endurecimento superficial e as aplicações onde isso é necessário, pode ser que 0,015 milímetros seja mais que suficiente. Na verdade, podem ter camadas até menores que essa. As aplicações são as mesmas recomendadas para nitratação a gás, né? E os equipamentos usados são os mesmos descritos para a cimentação líquida. A diferença é que eu vou usar um banho de cianeto, um banho à base de cianeto. Propriedades das peças nitratadas. A resistência ao desgaste aumenta muito, já que aumenta a dureza. Resistência à fadiga também aumenta, como já dito. É importante que, após a nitratação, as peças sejam resfriadas rapidamente, né, para que o nitrogênio seja mantido em solução sólida na peça. E as peças nitratadas normalmente são mais caras, né, e destinadas a aplicações de maior responsabilidade. Então temos esse ponto também. Então nós sabemos que as peças devem ser resfriadas após a nitratação para manter o nitrogênio em solução sólida. As peças nitratadas são mais caras e, consequentemente, são destinadas a aplicações de maior responsabilidade. Né? Quando eu falo de maior responsabilidade, são aplicações onde eu tenho que ter uma qualidade muito boa de material. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fadiga e enrolamento. É algo que acontece. É natural que vai acontecer. E quando acontece, nós fazemos a troca. Então, o enrolamento ele tem uma vida útil já. O bancário de enrolamento ele já tem uma vida útil que a gente espera dele. Né? Porém, tem algumas peças onde eu quero prolongar ao máximo essa vida útil. Eu quero, assim, fazer com que a probabilidade de falha seja a mínima possível. Né? Essas são aplicações de responsabilidade. Um exemplo claro disso, aeronaves. Né? Aeronaves são componentes que não podem falhar de jeito nenhum. Né? Então, tem vários dispositivos nas aeronaves, né, que para acontecer uma falha catastrófica, tem que acontecer uma série de falhas seguidas. Né? Mas eu reduzo a possibilidade de cada falha individualmente, de maneira que a ocorrência delas simultaneamente
seja algo extremamente improvável, né? Então a gente pode classificar isso com aplicações de responsabilidade, né? E aplicações que comprometem uma máquina inteira, um sistema inteiro, né? A gente pode falar assim. Então a nitratação é mais usada nesse sentido, até por ser mais cara. A nitratação produz uma superfície muito dura e fina, já que seu objetivo é aumentar a resistência ao desgaste. Não faz sentido ter uma superfície nitratada muito espessa, né? Porque uma camada fina já é muito dura, né? Já vai proteger contra o desgaste. Então, para que ser muito espessa se a fina já garante, né? Quando o desgaste ele consome a superfície endurecida, a peça já está condenada, né? Então, se for espesso, se for fina, se houver o consumo da superfície endurecida, teremos problema. Cianetação, carbonatação líquida. Consiste em aquecer o aço em temperaturas acima de A1, em um banho de sal fundido, de modo que a superfície do aço absorva o carbono e nitrogênio, né? Então, esses dois tratamentos, eu posso dizer que eles consistem em aquecer o aço em temperatura acima de A1, né? Isso aqui, gente, só voltando aqui para falar. Deixa eu tomar um gole de água aqui que eu já estou embolando as palavras, né? Bom, vamos fazer uma recapitulação. Vimos cementação sólida, gasosa e líquida. Agora vimos também nitretação gasosa e nitretação líquida. Agora falaremos de cianetação, também conhecida como carbonetação líquida. Que é essa cianetação? É aquecer o aço em temperatura acima da temperatura de austenitização, em um banho de sal fundido, de modo que a superfície absorva carbono e nitrogênio. Então vai absorver os dois elementos. Após a têmpera, o aço vai desenvolver uma camada dura, que é a resistência ao desgaste, né? O banho de sal vai ter cianeto de sódio, carbonato de sódio, cloreto de sódio. Esses dois últimos aí, o carbonato de sódio e o cloreto de sódio, é mais para controlar o ponto de fusão da mistura e a fluidez. Essa é líquida, né? Então tem que controlar esse ponto de fusão, fazer com que eles permaneçam líquidos, né? As temperaturas usadas variam entre 760 e 870 graus Celsius. E os equipamentos são os mesmos empregados na cimentação líquida. Normalmente, o processo é aplicado aos aços carbono e baixa liga. Uma vantagem da cianetação sobre a carbonitratação é a menor distorção nas peças produzidas, né? Então a gente sabe que os equipamentos são os mesmos, né? Temperaturas variam entre 760 e 870. Então é um valor intermediário aí entre cimentação e nitratação, aplicado em todos os aços, né? Aços carbono e baixa liga, né? Todos não, carbono e baixa liga. Em relação à carbonitratação, eu tenho menor distorção das peças, né? Carbonitratação eu vou falar daqui a pouco. E comparado à cimentação líquida, a cianetação introduz mais nitrogênio e menos carbono. Aí temos as reações principais da cianetação, né? Essa produção dos agentes ativos não é feita diretamente a partir do cianeto de sódio, mas sim a partir de uma série de reações de cianeto fundido com oxigênio do ar, né? Como vocês podem ver aí. Essas reações, gente, eu não vou cobrar na prova, tá? Já estou adiantando porque aí é muito específico. A profundidade da camada cimentada. A profundidade de penetração do carbono e do nitrogênio e, por consequência, a dureza, variam com a temperatura e com o tempo. Então nós temos esse ponto aí que é bastante relevante. Tá? Então essa profundidade pode variar um pouquinho. Isso na cianetação, também conhecida como carbonetação. A carbonitratação é também conhecida como carbonitratação, conhecida também como cianetação seca ou cianetação a gás.
ou nitrocarbonatação. É um processo onde eu introduzo carbono e nitrogênio no aço a partir de uma mistura gasosa apropriada. Então é bem similar à cianetação, só que aqui a mistura é gasosa. O carbono provém de um gás rico em carbono e nitrogênio, a partir da amônia. Né? Então o carbono vem de um gás rico em carbono e nitrogênio a partir da amônia. É um processo misto de cementação a gás com nitritação a gás. É realizado em temperaturas intermediárias entre esses dois processos. O objetivo é formar no aço uma camada resistente ao desgaste, de 0,07 a 0,7 milímetros. Por empregar temperaturas menores que a cementação gasosa, a carbonitratação produz uma menor distorção que este processo. Né? Então, como usa temperaturas menores que a cementação gasosa, produz uma distorção menor. Quando eu falo de distorção aqui, gente, entendam que a temperatura é muito alta. Quanto mais alta a temperatura, mais distorção. Ácidos normalmente usados são aqueles com teores de carbono na faixa de 0,25%, embora em alguns casos possa chegar a 0,50%. Por conter nitrogênio, a resistência ao amolecimento pela temperatura é maior em peças carbonitratadas que nas cimentadas a gás. Também as resistências à fadiga e ao impacto são maiores em peças carbonitratadas do que naquelas cimentadas a gás. Né? Então, assim, nós temos essas vantagens aí, tanto por conta do nitrogênio, né? Que traz essa vantagem de ter essa resistência ao amolecimento em temperatura alta, né, em relação às peças cementadas. E também tem a questão da resistência à fadiga e o impacto ser melhor. Em contrapartida, a cementação, a carbonitratação não produz uma profundidade de camada endurecida tão grande quanto a cementação. A vantagem da carbonitratação em relação à cianetação é que a carbonitratação é mais limpa. Assim, peças com formas muito difíceis, né, geometrias complexas ou pequenos furos, né, nesses casos, retirar sal e cianeto é difícil. Aí a carbonitratação é mais indicada, né, já que ela é mais limpa. Não preciso me preocupar com essa limpeza de geometria muito, muito difíceis, né, muito complexas. Os equipamentos usados são praticamente os mesmos da cementação a gás, com pequenas modificações. Os tempos de carbonitratação para os ácidos carbono e baixa liga variam de 30 minutos até o máximo de 6 horas. Né? Então o tempo de carbonitratação para o ácido carbono e baixa liga varia nesse tempo aí, de 30 a 6 horas. Enfim, agora finalizei a parte dos processos intermediários, que é a parte da cianetação, né, e a parte da carbonitratação. São dois processos intermediários, onde eu coloco carbono e nitrogênio. Agora, para finalizar, nós temos a boretação. O que é essa boretação? É colocar boro. Né? Colocar boro. É enriquecimento superficial em boro no aço, pela difusão química com formação de boretos de ferro. Né? Essa boretação ela pode ser também gasosa, líquida ou sólida. Só que ela tem mais restrições. Né? A gasosa usa equipamento de alto custo. Né? E o gás usado é 100 vezes mais tóxico. Então, a boretação não costuma ser muito usada. Boretação gasosa. A líquida usa banho de sais não tóxicos, mas tem dificuldade de introdução de boro no aço. Né? Para formar a camada bifásica, né? Que tem esses dois boretos de ferro aí. Né? O Fe2B e FeB. Dificulta a penetração do boro. Então, como eu tenho limitação em relação à boretação líquida e limitação em relação à boretação gasosa, eu vou utilizar a boretação sólida, que é a mais empregada. Os meios de boretação sólida podem conter fontes de boro, né? E eu posso usar boro puro, ferro boro ou carbeto de boro. O boro puro, aqui troquei o R por um T aqui, né, gente? Vocês podem ver aí que foi um erro sincero, tá? O R está do lado do T aqui no teclado. Eu vou corrigir isso antes de postar. O boro puro é caro, né? Cerca de $500 por quilo. O ferro boro
apresenta dificuldades técnicas em manter a qualidade em grandes produções. Eu tenho dificuldade em fazer a manutenção da qualidade. Portanto, utiliza-se o carbeto de boro, né, que custa cerca de $80 por quilo. A espessura da camada boretada varia de 10 a 300 micra, embora processos especiais permitam obter camadas de até 1 milímetro de profundidade, então a espessura da camada é bem mais fina. E o ideal é a formação das camadas monofásicas de boreto de ferro, né? Pois camadas de Fe2B, na verdade, né? Pois camadas de FeB são mais suscetíveis à formação de trinca. Então nós temos essa recomendação aqui. Portanto, nós utilizamos carbeto de boro para formar essa camada monofásica de Fe2B, para proteger. Essa camada geralmente vai ser bem fina, tá? Temperatura de boretação é alta, varia de 800 a 1050 graus Celsius. O tempo varia de 1 a 8 horas. A microdureza dessas camadas é muito alta. A camada boretada também apresenta uma boa resistência à corrosão, né? Sobretudo por ácidos inorgânicos, como clorídrico, sulfúrico e fosfórico. São 3 ácidos que são resistidos bem por essa camada. E eu posso usar boretação em aço carbono, baixa liga, aço ferramenta, aço inoxidáveis. Aços contendo alumínio ou mais de 1% de silício não são indicados para esse processo. Aqui nós temos um resumão, né, que quando eu estava colando essa tabela aqui, né, desse slide, até fiquei pensando que isso aqui seria uma excelente cola, né, de fato, né, para uma prova presencial. Né, porque tem vantagem, desvantagem, tempo, tipo de aço. Tem uma legenda ali embaixo falando dos tipos de aço, tá, gente? Todos os processos descritos, né? Então isso aqui é um resumão de tudo que eu falei, né? A gente pode ver que tem uma tabela aqui na frente, eu já vou mostrar, que ela mostra que entre os processos de introdução de carbono, que é a cementação, e de introdução de nitrogênio, que é a nitratação, nós temos processos intermediários, que introduzem carbono e nitrogênio, que é a cementação líquida, carbonitratação, cianetação e nitratação líquida. Nesses processos intermediários, a gente observa que ao reduzir a temperatura, a introdução de nitrogênio é favorecida em relação à do carbono. O nitrogênio reduz a temperatura de operação, temperatura de tratamento, né? Porém, a camada endurecida é reduzida. Então, o nitrogênio ele tem a vantagem de eu conseguir fazer o tratamento em temperatura baixa. O carbono tem a vantagem de conseguir camadas mais espessas, né? Então, cada elemento tem sua vantagem, depende do que você precisa. Aqui é a tabela, né, que eu comentei, né? Tem um elemento introduzido, o processo, temos temperatura máxima de operação, o comprimento máximo da camada em micrômetros e o tempo máximo de operação. Pegando só os processos onde utilizamos carbono e nitrogênio, tá? Não estou falando da boretação aqui. A gente pode observar também que as temperaturas para a introdução do carbono são bem maiores do que aquelas para a introdução do nitrogênio, né? Em função da solubilidade desses elementos no ferro. Na verdade, no ferro gama, né, que seria austenita. A maior temperatura de cementação favorece a difusão do carbono, né? E aí eu consigo camadas mais espessas do que aquelas da nitratação. Tá bom? Aí tá a tabela que também nos dá um panorama geral aí, questão de dados, né? E bom, pessoal, com isso finalizamos aí o nosso curso, né? É a primeira turma aí que eu tô finalizando aí, a de vocês, né? Já tô postando tudo. Depois de ficar atrasado umas semanas aí, já tô botando uma semana na frente, então tá tudo, acho que não vai atrapalhar muito vocês, né? E eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem a P2, né? Então vai ser um bom tempo para fazer, tá? Eu acho que não vai, acho que vocês vão conseguir encaixar aí nas tarefas de vocês. E é isso, pessoal. Vamos fazer despedida ainda, que a gente tem trabalho para apresentar aqui 2 semanas. No dia 14, né? 12? Eu não lembro de cabeça, mas daqui 2 semanas, né? E é isso, pessoal. Tenham uma boa semana. Lembrem-se, tirem dúvida comigo antes da prova, né? A prova de vocês é uma prova discursiva, né? Então,
Se vocês forem estudar ou ler o slide durante a prova, vocês não vão ter tempo de fazer e vão mal na prova. Então, leiam tudo, assistam às aulas, façam os resumos e quando vocês tiverem uma definição, né, do que vocês vão, do que vocês têm como dúvida e etc., vocês falem comigo. Eu sei que eu tenho um horário de atendimento no Skype, mas não precisam se prender a isso, tá? Vocês podem mandar no próprio WhatsApp ou e-mail que eu tiro na hora que eu tiver no tempo livre, eu tiro, tá? E tiro e respondo as dúvidas de vocês. Se achar melhor reunir no Meet para explicar alguma coisa, eu reúno com vocês, não tem problema. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.